Olá, estamos começando uma nova temporada do programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que vai nos conduzir nesse caminho é São Paulo com a Carta aos Romanos. E para nos inspirar, já nesse estudo de hoje, uma frase do Papa Francisco: a misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. Ninguém pode impor um limite ao amor de Deus que perdoa. Então, essa frase do Papa Francisco para nos inspirar nesse momento, nesse estudo, para termos essa certeza de que o amor de Deus nos acompanha sempre. E olha só, o nosso estudo hoje está em Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 15. E eu convido você agora a pegar caderno e caneta na mão, porque está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu sou Rodrigo Luiz, sou missionário da comunidade Canção Nova e nós vamos viver juntos esta temporada de estudo da palavra, começando aí pela carta aos Romanos. Então, para a gente viver bem essa temporada, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que nós possamos realmente acolher a palavra de Deus e vivenciá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, pedindo a luz do Teu Espírito Santo para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente, para tudo que vamos ouvir desta Tua palavra, que é uma palavra sagrada. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender o que o Senhor quer dizer para nós e como nós devemos colocar isso em prática. Amém. E assim a gente começa essa temporada, então, já entendendo, não é? Em que contexto a carta aos Romanos foi escrita e a quem ela se destina. Para nos ajudar, então, o Padre Cláudio Pus. Ao início da leitura da carta aos Romanos, a gente se faz a pergunta: em que contexto esta carta foi escrita, para quem foi escrita, quando foi escrita? Nós temos conhecimento de que esta carta foi escrita por Paulo ao final da sua terceira viagem apostólica, antes de retornar a Jerusalém e de viajar para Roma. Foi escrita na cidade de Corinto. A cidade de Corinto se situa ao sul da Grécia. Foi lá que Paulo fundou uma comunidade bastante viva. E a gente poderia se perguntar, por que Paulo escreve de lá à comunidade de Roma? Essa comunidade de Roma ele não a fundou. Foi fundada por outros cristãos antes mesmo, talvez até do seu início da sua missão. E ela foi escrita justamente porque Paulo quis deixar à comunidade de Roma, mas também a todas as comunidades, um testamento espiritual. E a gente poderia se perguntar, o que é esse testamento espiritual de Paulo? É a compreensão que ele próprio tem do seu evangelho. Um evangelho que não se destina somente aos judeus, mas a todas as pessoas. Jesus Cristo, que veio para salvar a todos, que amou a todos, que deu a sua vida para todos, estende agora esta redenção, esta salvação a todas as pessoas. É esta compreensão que Paulo quer deixar às suas comunidades e quis escrever ao centro do império, aos cristãos de Roma. Se olhamos depois ao final, na carta aos Romanos, no capítulo 16, Paulo lembra de tantos e tantos que ele conheceu, de pessoas os quais ele teve contato e que agora fazem parte do cristianismo romano da Igreja de Roma. Obrigado, Padre Cláudio. Então, a carta aos Romanos, ela vai nos ajudar nesse caminho de fé, para entendermos que a fé é necessária, que a fé é uma riqueza, mas também que a fé é uma exigência. Vamos ler juntos 1 Romanos, de 1 a 15, é o nosso estudo de hoje. Saudação. Paulo, servo do Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus
evangelho que Deus prometeu por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito de seu filho. Este, segundo a carne, era descendente de Davi, mas, segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado. Aqui nós encontramos um princípio eterno que eu vou anotar de azul. Por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos a obediência da fé para a glória de seu nome todas as nações, entre as quais também vós, chamados a pertencer a Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, pois no mundo inteiro se faz o elogio da vossa fé. Deus, a quem presto um culto espiritual, servindo ao Evangelho de seu Filho, é testemunha de que constantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que eu possa, enfim, fazer uma boa viagem até vós, de acordo com a vontade de Deus, pois desejo vivamente estar convosco, para vos mediar alguma dádiva espiritual, a fim de serdes confirmados, ou melhor, a fim de que todos nós sejamos reconfortados, eu por vós e vós por mim, graças à fé que nos é comum. Aliás, irmãos, deveis saber que muitas vezes me propus ir até vós, mas até agora fui impedido de realizar este propósito. Na verdade, desejo colher algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto às pessoas sem instrução. Daí o meu ardente desejo de anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora a gente vai refletir. A gente encontrou aqui o princípio eterno. Nós vamos refletir qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje. Você se coloca em oração diante dessa leitura. É uma leitura orante da palavra. O que Deus diz para mim? Qual a mensagem que Deus me diz? Me chamou a atenção logo no início. Paulo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho é boa notícia, é boa nova. E Paulo ele tem consciência desse chamado. Ele foi separado por Deus para ser apóstolo, para ser Evangelho, uma boa nova. O que Deus me diz? Que eu também preciso ser uma boa notícia para as pessoas. Levar boas notícias. E qual a melhor notícia? A palavra de Deus. Muito mais do que falar. Eu preciso ser. Ser Evangelho. Ser a palavra de Deus para as pessoas. Essa é a mensagem de Deus para mim. E como colocar isso em prática? Como colocar? Aí nós perguntamos, Senhor, como colocar isso em prática? Hoje, Deus me pede isso. Como colocar em prática? Vivendo o Evangelho. Vivendo a palavra. Muito mais do que falar, do que anunciar. Nós estamos juntos fazendo essa leitura orante da palavra de Deus, inspirados no método que o Monsenhor Jonas nos ensina, da Bíblia no meu dia a dia. Um método prático, simples, mas muito eficaz, que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Eu comecei esse método quando eu tinha 11 para 12 anos, aprendi com a minha catequista. Já são quase 25 anos fazendo esse método de estudo da Bíblia no meu dia a dia e colhido os frutos dessa experiência. Espero que você também aproveite esse momento de intimidade. O estudo ele não para aqui não, ele continua.
anotando os princípios eternos, colocando-se em oração, em meditação, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. cançãonovaplay.com. Assine já!